prezado aluno. Nesta aula, você vai aprender que, apesar de ser uma máquina relativamente simples, é preciso entender em detalhes para que possa ser bem projetada e que possa ser bem construída. Apesar de ser encontrado no comércio e existir no Brasil vários fabricantes, muitas vezes você vai necessitar orientar a construção de um determinado tamanho de ventilador. Nesta aula serão apresentados os passos para o cálculo de um ventilador centrífugo de pás radiais. Para maiores detalhes a respeito desses passos e para cálculo de outro tipo de ventilador, recomenda-se a leitura do livro Compressores, de Enio Costa, que foi publicado em 1978. A partir desse ponto, vamos mostrar os cálculos e passos para a construção de um ventilador centrífugo de pás radiais que pode ser usado em secadores de camada fixa e ou em terreiros secadores modelo UFV. Para maiores detalhes a respeito desses passos e para cálculo de outro tipo de ventilador, recomenda-se a leitura do livro Compressores, de Enio Costa, que foi publicado em 1978. Para o cálculo, devemos utilizar alguns valores pré-determinados, como vazão de ar que necessitamos para determinada atividade. Devemos conhecer qual a resistência que o ventilador deve vencer para fornecer a vazão pré-estabelecida, ângulo das pás, que no nosso caso 90 graus, e finalmente os rendimentos adiabático, hidráulico e mecânico, que serão os mais usuais, ou 0,7, 0,7 e 0,85, respectivamente. Para o dimensionamento do ventilador, o primeiro passo é o cálculo da velocidade absoluta do ar à saída do rotor, C, onde H é a pressão total a ser vencida pelo ventilador. H, nesse caso, é dado em milímetros de coluna d'água. Para o segundo passo, deve-se calcular o diâmetro interno do rotor D1, representado na figura mostrada nesse slide. A variável Q é a vazão, que deverá ser fornecida pelo ventilador, que é dada em metros cúbicos por segundo. Para o terceiro passo, o diâmetro externo do rotor D2 pode ser considerado como 1,2 vezes o diâmetro interno D1. No quarto passo, deve ser calculado o número de rotações por minuto do rotor, N. Na equação, o 2 é igual à velocidade tangencial do rotor, que, por sua vez, é igual à velocidade absoluta, C, dividida por 1,5, e é dada em metros por segundo. No quinto passo, para o dimensionamento do ventilador, deve-se calcular as larguras das pás do rotor na saída, L2, e na entrada, L1. Normalmente, como nas figuras, considera-se que L2 deva ser 1/5 de D2, ou diâmetro externo do rotor, e para um ventilador simples, adota-se L1 igual a L2. No sexto passo, é calculada a velocidade do ar, C1, à entrada do rotor. Na equação, aparece uma nova variável, que é R índice H, ou rendimento hidráulico. Para ser razoável, o rendimento hidráulico pode ser considerado como sendo 0,7. No sétimo passo, calcula-se a velocidade tangencial do ar na entrada do rotor, U índice U. Vê-se na equação que a velocidade tangencial na entrada do rotor é calculada em função da velocidade angular N e do diâmetro interno do rotor D1. Finalmente, para o oitavo passo, decide-se pelo ângulo de inclinação das pás e pela quantidade de pás. Para um ventilador comum, pode-se adotar um ângulo de 90 graus e 10 a 12 pás. A voluta é uma forma em espiral e que lembra um caracol. Há anos, essa forma vem sendo utilizada em ventiladores e bombas hidráulicas centrífugas. No caso de ventiladores, a voluta é considerada a carcaça do equipamento e uma voluta bem elaborada melhora substancialmente o rendimento do sistema. Um processo prático para o traçado da voluta é a espiral de Arquimedes. Ela é efetuada com 4 arcos de círculos. Na figura, pode-se observar os arcos 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 5. O arco 5, 6 serve de orientação para completar o desenho da voluta. Mais adiante nesta aula, daremos mais detalhes
sobre o traçado da voluta. Nos secadores tradicionais, com fluxo de ar, a característica do ventilador é de suma importância para o bom funcionamento do sistema de secagem. O ventilador deve ser projetado para vencer a resistência oferecida por uma camada de produto a uma determinada temperatura à passagem de um determinado fluxo de ar. O material de construção do ventilador deve ser resistente ao calor e a gases com potencial corrosivo e ser durável. Se possível, deveria ser construído em aço inoxidável, que seria, no médio prazo, mais econômico. O ventilador descrito a seguir é apropriado para o secador de camada fixa de 5 metros de diâmetro e para o terreiro secador, ambos para capacidade de 7.000 litros de café. Pode ser também usado em um sistema combinado, constituído por um pré-secador de 2.500 litros e por um secador pneumático de fluxo concorrente de 3.000 litros de capacidade estática. O ventilador é formado pelos seguintes componentes: eixo motriz, peça que tem como função permitir e suportar o giro do rotor em torno de 1.700 RPM. Apesar de menos recomendado, o eixo motriz pode ser substituído pelo eixo do motor. O rotor é fixado na extremidade do eixo e tem como finalidade produzir e direcionar o fluxo de ar. É composto de disco principal, pás e coroa anel. Esses componentes devem ser acoplados à voluta ou caixa coletora, como mostrado na última figura desse slide. A voluta tem como finalidade captar o ar que entra e que sai do rotor. É composta pela lateral de sucção, pela lateral motora, suporte do eixo ou do motor, entrada de ar ou distribuidor e janela de manutenção. Para efeito de construção, o rotor é dividido em 3 partes. Disco principal, para o presente caso, deve ser construído em chapa metálica número 8, com diâmetro de 0,5 metros. Deve-se retificar o furo central e as bordas em torno mecânico, ou aperfeiçoar manualmente o acabamento e evitar empeno no disco para não comprometer o balanceamento do conjunto. Coroa ou anel é a peça compreendida entre os raios internos e externos que limitam os canais do rotor. Deve ser construída em chapa número 12. Como mostrado na primeira figura, vários canais radiais são formados pela junção do disco principal com as pás e a coroa. Esses canais dão estabilidade e direcionamento ao fluxo de ar. As pás são peças metálicas soldadas ao disco principal. No presente caso, elas são dispostas radialmente e equidistantes entre si. Em número de 8 a 12, as pás devem ter as dimensões mostradas na terceira e na quarta figura. Como dito anteriormente, a voluta tem como finalidade captar o ar que entra e que sai do rotor. No exemplo apresentado, para efeito de construção, optou-se pela voluta em forma espiralada. A seção transversal da voluta, no presente caso, tem a forma retangular e deve ser construída em chapa número 16. Suas partes são lateral de sucção. Nela é encaixado o distribuidor de ar, como mostrado na primeira figura. Lateral motora é o lado da voluta em que é preso o suporte do eixo ou motor. Faz parte do conjunto a entrada de ar ou distribuidor, que tem como finalidade direcionar o ar de maneira uniforme para os canais do rotor. Para facilitar sua construção, o distribuidor terá forma cilíndrica, como mostrado na primeira figura, e deve ser construído em chapa número 16. Finalmente, a janela de manutenção, que é uma entrada na parte superior da caixa coletora, serve para passar o rotor durante a montagem e desmontagem do sistema. A janela de manutenção deve ser fechada com a mesma chapa da voluta e com parafuso de rosca soberba. Para aproveitar bem o material, o ideal é adquirir no mercado chapas com 120 por 200 cm, que é o corte comercial. Deve-se proceder da seguinte maneira: primeiramente, retire uma peça de 22 por 200 cm, que é a faixa azul. Em seguida, divide o restante da chapa em 2 partes de 98 por 100 cm. Uma parte será usada para a lateral motora, esquerdo da figura A, e a outra para a lateral de sucção,
direito da figura A. De cada metade, deve-se retirar um segmento de 22 por 69 centímetros, faixa verde na figura A. As peças de 22 centímetros de largura azul e verde serão usadas para unir as laterais da voluta, como mostrado na figura B. Um processo prático para o traçado da espiral de Arquimedes é efetuado com 4 arcos de círculos, conforme a figura mostrada neste slide. Um exemplo será visto mais adiante nesta aula. O processo consiste em traçar um quadrado auxiliar no centro de cada chapa, como no slide anterior, cujo lado equivale a 0,10 vezes o valor do diâmetro externo do rotor, e centrá-lo no eixo deste. Considerando a figura desse slide, o quadrado auxiliar será centrado no ponto 0, como mostrado na ampliação da figura. A distância do vértice 4 ao ponto F será de aproximadamente 0,9 vezes o valor do diâmetro externo do rotor. Assim, com o centro no vértice 4 do quadrado auxiliar e o raio igual a 0,9 vezes o diâmetro externo do rotor, traça-se o arco FD. Em seguida, com o centro no vértice 3, traça-se o arco DC. Com o centro no vértice 2, traça-se o arco CB. E com o centro no vértice 1, traça-se o arco BA. O estrangulamento da voluta E, denominado beco da voluta, é igual a 0,06 vezes o diâmetro externo do rotor. Para traçar a voluta de ventiladores com diferentes diâmetros de rotor, basta seguir as indicações dadas na figura desse slide. Todos os valores indicados da figura representam um percentual do valor do diâmetro externo do rotor. Como mostrado em slides anteriores e em alguns que ainda virão, todos os componentes de um ventilador podem, para fins práticos, serem baseados em percentagem do diâmetro externo do rotor. Como mostrado no slide anterior, um processo prático para traçar as laterais da caixa coletora de seção transversal retangular é o de Arquimedes, efetuado com 4 arcos de círculo, como mostrado na figura. Para isso, toma-se o lado do quadrado auxiliar de construção ABCD igual a 10% do diâmetro do rotor, que no presente caso é igual a 5 centímetros. Com o centro no vértice A, traça-se o arco 1,2. Lembra-se que a distância A1 é igual a 0,9 vezes o valor do diâmetro externo do rotor. Com o centro em B, traçar o arco 2,3. Com o centro em C, o arco 3,4. E com o centro em D, o arco 4,6. Devem ser obedecidas as proporções das figuras do slide anterior para um ventilador com 50 centímetros de diâmetro, para que possa interromper o corte das laterais no ponto 5. Para iniciar o traçado do arco 1,2, o raio A1 deve ter o valor de 42,5 centímetros. Sempre que possível, é aconselhável fazer um molde, para evitar que, em caso de erro, as chapas de aço não sejam desperdiçadas. O molde permitirá aproveitar o máximo de cada chapa e poderá ser aproveitado no caso de construção de ventiladores iguais. Para o ventilador em questão, com rotor de 50 cm para diâmetro externo, a lateral de sucção, onde é encaixado o distribuidor ou entrada de ar, deve ter as dimensões apresentadas na primeira figura. Para a lateral motora, ou lado da voluta no qual é preso o suporte do eixo ou motor, deve apresentar as dimensões apresentadas na última figura. Lembre-se que todas as dimensões apresentadas nas duas figuras são proporcionais ao diâmetro externo do rotor. As tiras verde e azul, com 22 cm, tiradas da chapa comercial de 200 por 120 cm, deverão ser usadas para fazer a envolvente da voluta, que deve ser iniciada pela lateral motora. Após a realização dessa fase, deve-se começar a montagem da lateral de sucção. Inicialmente, as duas laterais devem ser apenas ponteadas. A soldagem completa deve ser feita se tudo estiver em conformidade ou preferencialmente ao final da montagem. Para facilitar a montagem do ventilador,
está sendo dado pela figura uma opção para a sustentação da voluta e do eixo ou do motor. Esta peça recebe o nome de suporte ou chassi do ventilador. Depois de pronto, o chassi ou suporte deve ter a aparência apresentada na segunda figura. Dependendo do tipo e do uso do ventilador, ele poderá ter um chassi com diferentes configurações. Como o rotor irá girar em torno de 1.700 RPM, é necessário que o seu balanceamento seja correto para que não haja vibrações e garantindo assim maior durabilidade do eixo e dos rolamentos. Um rotor balanceado dificilmente irá parar na mesma posição depois de girar livremente sobre o eixo. No caso do rotor não balanceado, a parte mais pesada, ou ponto desbalanceado, irá parar sempre na posição inferior devido à força da gravidade. Para balancear, contrapesos metálicos são colocados na posição oposta ao ponto desbalanceado. Encontrado o ponto próximo ao equilíbrio, deve-se soldar os contrapesos e verificar o balanceamento até encontrar um equilíbrio adequado. O balanceamento deve ser feito em um eixo especial ou antes de montar a voluta sobre o chassi. Após o balanceamento do rotor, a voluta já pode ser soldada ao chassi e o ventilador ficar com a aparência da figura mostrada nesse slide. Finalmente, após montagem da voluta ao chassi, deve-se iniciar a montagem do rotor, que depois de instalado, fica com a aparência mostrada na primeira figura. Por último, deve-se instalar. Após montagem da voluta ao chassi, deve-se iniciar a montagem do rotor, que depois de instalado, fica com a aparência mostrada nas duas primeiras figuras. Por último, deve-se instalar o distribuidor de ar. O projeto final do ventilador é representado pela última figura. A foto ao lado mostra um ventilador fabricado em aço inox e obedecendo o projeto em pauta.